Olá, galera, saudações rubro-negra a todos vocês aí. Vamos de informação do Flamengo, novidades aí, notícias. Flamengo mira novo jogador aí. Temos aí a volta do Pedro gradativamente e muito mais, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos acompanhar aqui o Flazoeiro e o Vene Casagrande trazendo notícias a respeito do Flamengo, beleza? Link como forma de crédito do canal da galera tá aqui embaixo. Segue eles lá para você acompanhar na íntegra. Simbora! Sobre a situação do Pedro, que deve ganhar mais minutos agora no jogo contra o Juventude no Maracanã. O Pedro, como vocês sabem, ele está cumprindo um cronograma de volta. Ele teve uma lesão muito séria, ficou aí praticamente 7 meses, né, parado, e agora ele está cumprindo esse cronograma para poder voltar aí à sua forma física, para poder voltar a ter condições de jogo. Eu até vi algumas pessoas falando, o Felipe Luiz era para ter dado mais oportunidade, aquele jogo do Grêmio. Gente, só que era uma viagem, era o primeiro jogo dele fora depois da volta e tal. E às vezes é importante o cara estar ali só no ambiente mesmo. Às vezes é importante o cara estar ali só no meio mesmo, assim, até pro cara mesmo, entendeu? Então, amanhã, contra o Juventude no Maracanã, a expectativa é que o Pedro entre mais minutos, é que o Pedro jogue por mais minutos. E assim, cara, eu acho que o Pedro, ele, depois que ele fizer o primeiro gol da volta, ele vai desembestar, fazer gol de novo, assim, um monte, cara. Mas é melhor começar também devagarzinho, né, mano? Diz que essa lesão que ele teve é algo gravíssimo, não era nem pra ele estar jogando agora, mano. Então, melhor deixar ele vir devagarzinho pra ter o cara o ano todo e que ele não se machuque mais, né? Melhor trazer ele aos poucos. Vamos aí com o Juninho Xereca mesmo. Tô muito confiante nisso. Cara, eu gosto muito do Pedro, tô muito na torcida mesmo para que ele consiga fazer bons jogos aí pelo Mengão e que volte rápido, né, à melhor forma física dele. O que acontece é o seguinte, tem um garoto chamado Bruno Xavier, ele é 2007, ele tem 18 anos, mas já jogou no profissional do Atlético de Minas Gerais. Ele estava emprestado ao Corinthians. E aí o que acontece é o seguinte, o garoto estava emprestado ao Corinthians e o Corinthians meio que não estava... O Corinthians queria comprar o garoto, mas não conseguiu comprar o garoto. Então, o Flamengo foi lá e conseguiu negociar com o Atlético e trazer o garoto para o Flamengo. Como eu disse, ele tem 18 anos, já jogou no profissional do Atlético e estava jogando no Sub-20 do Corinthians e vem para o Flamengo para jogar no Sub-20, mas naquele projeto, vou lembrar vocês, no projeto de Wesley, no projeto do Mateuzinho. Lembra que o Wesley, ele era titular no Tubarão, titular na equipe principal do Tubarão, na equipe titular do Tubarão, e ele vem para o Flamengo para jogar na base. O Mateuzinho, ele era titular no Londrina, inclusive, ele participou, se eu não me engano, da subida do Londrina, da Série C para a Série D, ele era titular lá na equipe principal do Londrina, ele sai do Londrina, vem jogar na base do Flamengo. É esse o projeto que o Flamengo tem com esse garoto. Vale lembrar que ele chega por empréstimo até março de 2026. Esse período de quase um ano aí, de 11 meses, ele vai ser observado. Sendo observado e sendo aprovado, o Flamengo pode comprar o jogador. O valor dele ali é R$1,5 milhão de reais para o Flamengo comprar 80% do atleta e ele vai fazer parte aí da equipe sub-20. Essa foi a primeira contratação de José Boto para o sub-20 do Mengão. Vale lembrar que quem vai contratar agora para a equipe sub-20 é o Boto, visto que o Flamengo entende que o sub-20 é uma extensão do futebol profissional, já que o Felipe Luiz constantemente pega jogador no sub-20, devolve jogador para o sub-20, é meio que um terceiro time do profissional. Você tem um time titular, você tem um time reserva, e você tem um terceiro time ali, os garotos que jogam na equipe sub-20. Essa contratação do Bruno Xavier foi toda feita ali pelo José Boto, e ele, inclusive, é um dos responsáveis por ter dado esse balão na equipe do Corinthians, que contava com o jogador e queria comprar o jogador. O Corinthians tentou comprar Bruno, mas queria negociar o valor da opção de compra, que era R$2 milhões. Porém, o Corinthians não chegou a um acordo com o Atlético, o clube mineiro conseguiu emprestar, ou decidiu emprestar ele ao Flamengo. Então, o garoto tá vindo aí pro Mengão e vai jogar com o manto rubro-negro. Ovação de Varela.
postei nas minhas redes sociais ontem à noite, tá? Postei o seguinte: o Flamengo e os representantes Varela avançaram na renovação de contrato. As partes chegaram a um acordo na base salarial e também no prazo do novo compromisso, que vai ser até dezembro de 2027. Lembrando que o atual vínculo dele acaba em dezembro desse ano. A partir do meio do ano ele estaria livre para assinar um pré-contrato. No Fla, o assunto é tratado como bem encaminhado, questão de tempo, famoso só falta assinar. A renovação com Varela é um desejo de Felipe Luiz e também do departamento de futebol, por entender que o jogador tem um salário, se a gente for olhar aí o futebol brasileiro, baixo, entre aspas, né, em comparação ao que o futebol brasileiro vem pagando, além de ter sido importante também nos jogos, vem sendo importante tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, e é um atleta que faz a diferença no dia a dia, nos tratamentos, nos treinamentos, pela forma profissional que ele e também como ele trata a sua carreira como jogador. O Felipe Luiz gosta muito do Varela. Acho o Varela um exemplo de atleta de verdade. Isso não é brincadeira, não, é sério. E eu vejo muito torcedor não querendo a renovação com o Varela. E eu já vou dar minha opinião. Perdão o barulho aí, galera. Eu já vou... Ainda a opinião do Vene, mano. Hoje eu sou a favor. Realmente o Varela hoje tá entregando. Ah, é o novo Cafu? Ah, é o novo Leandro? Não, mas hoje realmente o Varela tá entregando, tá melhor, tá se ajeitando no time, né? Conhecendo hoje já conhece a rapaziada, né? Hoje também eu seria a favor, sim, do Varela ali. Pra fazer, inclusive, né? Porque o trio de Alexander Wesley vai acabar saindo. Então, temos que ter ali um lateral direito, nem que seja pra reserva, né? Vou dar minha opinião. Tem que renovar com o Varela. Tem que renovar. O Flamengo provavelmente vai perder o Wesley. O Varela seria a bola de segurança do Flamengo e um custo-benefício muito bom, porque ele vem entregando dentro de campo e não é um salário alto. E pelo que me relataram, nessa renovação nem valorização salarial teria. Ele manteria o salário e aumentaria só o tempo de contrato. O Varela quer ficar, o Flamengo também quer ficar, então é isso. Estão falando a mesma língua, em breve a renovação de contrato. E a opinião de vocês? Quero saber. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Peterson, lembra aquele atacante tratado por muitos rubro-negros pela Flá TT, que é a torcida lá no Twitter do Flamengo, como joia? Ah, é um absurdo deixar sair. Rodou Atlético Paranaense, Clube Português e tal. Hoje está no Juventude, ele não pode encarar o Flamengo na quarta-feira. Se ele entrar em campo, o Juventude vai pagar R$1 milhão ao Flamengo. E o Juventude, falei com o dirigente, já definiu, não vai pagar, entende que o jogador ainda está buscando seu espaço no Juventude, é considerado reserva, e não faz sentido pagar um valor tão alto para ter esse jogador diante do Flamengo. Vamos falar agora de campo e bola. Cebolinha diz que o Flamengo subestimou Central Córdoba e elogia a resposta rápida contra o Grêmio. Vacilo, né, malvadão? O Cebolinha disse depois da vitória contra o Grêmio. É virar a página, né? Era outra competição, óbvio, não queríamos perder em casa. Creio que em algum momento do jogo a gente pode ter subestimado o adversário, o que é normal, mas infelizmente aconteceu. Procuramos focar nesse jogo, a gente comenta dentro do grupo que a próxima partida é sempre a mais importante. O professor procurou deixar todo mundo apto para quem fosse iniciar e quem precisasse entrar estivessem prontos. E o jogo de hoje foi assim, disse aí o Cebolinha, que inclusive precisa voltar a jogar bola, né? Sem bolinha, tá sem bolinha, exatamente. Por falar em voltar a jogar, o Michael também precisa voltar a jogar. E o Michael, ele saiu do jogo contra o Grêmio com um problema ali, foi uma leve torção do tornozelo, a priori, não preocupa para o jogo de quarta, para pegar o Juventude, ele foi reavaliado nessa segunda-feira pelo Departamento Médico do Flamengo, então por enquanto não é desfalque para o jogo de quarta-feira não. Inclusive, o Departamento de Comunicação divulgou a agenda do Flamengo nessa semana, que na quarta pega o Juventude e no sábado o Vasco. Treino segunda já aconteceu 11 horas da manhã, terça-feira 3h30 da tarde treino, quarta jogo 9h30 contra o Juventude, quinta 3h30 o treino, sexta treino 9h30 da manhã, sábado 6h30 jogo contra o Vasco no Maracanã, domingo tem treino, tá? Não é domingo de folga, domingo de Páscoa, vai a folga, chocolate, não, vai ter treino, 9h30 da manhã, eles botaram domingo 2 vezes aqui, e na segunda, treino 3 horas, e depois voo, tá, do Flamengo,
vai viajar para o jogo contra a LDU, galera. Então, essa é a programação do Flamengo para essa semana. Vamos falar agora do jogador colombiano que está na mira do Flamengo, Marino Inestrosa. Está sendo observado pelo Flamengo, segundo o jornalista Mauro César. O jogador tem 22 anos, ele pertence atualmente ao Atlético Nacional e está numa lista aí, pelo que eu confirmei lá no Flamengo, está numa lista sendo observado, uma lista extensa, que tem muitos nomes. A pessoa até brincou, Vini, é uma lista que tem mais de 50 nomes. E, de fato, o Marino é um desses jogadores que está nessa lista. Para quem não conhece o Marino, galera, vamos lá. Tem 22 anos, como eu já mencionei, colombiano, tá? Meio atacante. Ele começou no América de Cali, da Colômbia, em 2019, tá? Ele começou lá no Sub-20. Foi emprestado ao Palmeiras, Sub-20. Jogou 11 partidas pelo Palmeiras e fez um gol lá no Palmeiras Sub-20. Depois foi para o Pachuca do México, passou pelo Columbus Crew dos Estados Unidos. Em 2024 chegou ao Atlético Nacional. E lá até o momento ele tem 41 jogos, 7 gols e 7 assistências. Esses são os números aí desse meio atacante Marino Inestrosa, que está na mira do Flamengo, ou melhor, está numa listagem que o Flamengo estuda, que o Flamengo tem ali de scout de jogadores. Bom, galera, então é isso aí, algumas informações do Malvadão. Amanhã enfrenta o Juventude aí, fiquem ligados. Vou trazer mais novidades aqui do Flamengo muito em breve, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like aí para dar aquela moral e saudações, rapaziada. Valeu!